Começamos o nosso horário de entrevista aqui, trazendo o doutor Jean, vereador, né? Doutor Jean Machado. Doutor, obrigado pela visita aqui, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia. Posso chamar de... Não, vou chamar de Nica, é Bica, né? Bica. Rafael, bom dia, Niltinho. É um prazer estar aqui falando para vocês, para os ouvintes da Hiper FM. Demoramos para trazer o doutor Jean e bater um papo com a gente. Na verdade, a gente sempre à nunca disposição. traz, né? Já é difícil a gente trazer político, vereador ou... Mas tem que dar esse giro. Jean, vereador de primeiro mandato, já agora partindo aí pro último ano praticamente, né? Como é que foi a experiência, Jean? Como é que foi? Olha, primeiro... Perdão, como é que está sendo, né? Perguntou no tempo errado. Não, assim, primeiro foi desafiante, né, no início, assim, porque eu sempre tive envolvido indiretamente na política, não diretamente, agora envolvido diretamente. Eu sou um político que sou técnico, porque eu continuei trabalhando como médico, né, não larguei a medicina pela política, mas eu disse, foi uma experiência muito gratificante, de crescimento, né, de mudança, assim, inclusive, já tenho 25 anos de carreira na medicina, mas eu me senti continuando aprendendo, inclusive na área da saúde pública, né? Então, assim, trabalhava com saúde pública aqui no hospital, porque trabalhamos pelo SUS também, mas é diferente, né? A gente começa a ver a área da saúde pública, dos postos de saúde, né? Então, do atendimento primário, básico à saúde, e tu começa a te envolver mais com a população, com os bairros, né? E ver as necessidades. Antes eu era ali, sendo especialista em anestesiologia, um médico quase de fim, né? Que seria o procedimento cirúrgico. Mas para o paciente chegar pelo SUS no procedimento cirúrgico eletivo, olha, é uma luta, é uma fila, é uma espera e muitas vezes nem alcançam, né? Acabam falecendo antes. Eu testemunho isso, estava em Criciúma e se não fosse... Cara, fiquei devendo uma vela para todo santo, assim, para cada santo em Criciúma, porque um parente meu teve um problema vascular, mas num microvaso que o pessoal achava que não ia ter catéter pelo SUS para poder chegar nele. Teve, né? Fomos resolver no Hospital Regional em Florianópolis, mas aí é isso que tu disse. Como é que resolve? Cara, tem que ir no posto de saúde para agendar com o especialista local. Se tu vai no trâmite normal, é 6 meses. Aquele problema lá já estourou, já foi. Então, fiquei devendo vela para todo santo. Foi a secretária do Estado pedir ajuda. Conseguimos encaminhar tudo em pedido de urgência. Mas, lamentavelmente, o SUS, a gente vive ouvindo defesas do SUS de que é fundamental, mas leva uma demora para chegar no especialista. Né? Eu falo, assim, comparando com alguns países que não têm nenhum sistema, né, público de saúde, é muito bom, mas dizer que ele é perfeito não é. Tem muitas falhas. Ninguém né? quer ir pro SUS. Tem muitas falhas. Ninguém quer ir pro SUS. Tanto é que os convênios, né? As pessoas que têm condições de... O sistema, a ideia pode ser boa. Agora, o SUS é horroroso, né? Não tem o que... não tem, eu digo isso porque eu tive alguns problemas de saúde agora de pai, de vô e tal, coisa que era urgente, né? Pô, só 20% do coração funcionando, eles conseguiram fazer a operação 3, 4 meses depois. E a culpa não é dos profissionais do hospital aqui, né? A culpa é do sistema lá de cima, fica muito dinheiro lá em cima que acaba não vindo para a ponta onde precisa. Eu queria fazer uma pergunta justamente nesse sentido, para começar o papo de saúde, né? Depois a gente vai para a política. O senhor atua nas duas frentes, né? Na iniciativa privada e também pelo SUS, como o senhor explicou. E um dos grandes problemas que eu vejo também nesse atendimento é justamente a burocracia de um e a facilidade que tu tens no trato de outro com o avanço da tecnologia. Né? Se tu tens um plano de saúde, né, tu faz um exame, depois na consulta o médico já está com o exame no computador dele, já está todo esse sistema interligado. No SUS não é assim, não. É muito demorado. Não tem como simplificar isso, porque, o cara tem que... Hoje a vida de todo mundo é corrida, tem que pegar um exame, ir na Secretaria de Saúde pegar fila, aí depois ficar acompanhando, esperar o governo do estado, aí depois o hospital tem que entrar em contato. É muita burocracia, doutor, não dá para unificar isso tudo? Então, precisa planejar, mudar esse sistema, até porque ele prejudica o próprio SUS. Eu vou te dar um exemplo, tem pacientes que estão na fila, ou que não comparecem para a cirurgia, ou porque às vezes até já faleceram, né? Ou porque tiveram um problema resolvido de outra maneira, mas estão na fila, ocupando o lugar de outra pessoa. Então, justamente esse sistema que não dá certo. O que eu acho? Houve antigamente a gente tinha o SUS muito regional.
Ou seja, o médico tinha a IH praticamente no consultório. Ocorreram vários problemas, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado do negócio lícito. Isso foi retirado da mão do médico e caiu dentro do sistema. Hoje, o que o SUS entende? O paciente de Tubarão, ele não é de Tubarão, ele é do sistema. Então, se ele tiver que operar lá em outra cidade, ele vai lá para outra cidade. Então, eu já trabalhei em Araranguá. Aí eu fui fazer anestesia, conversando com o paciente, fazendo pré-anestésico. O senhor é daqui? Não, eu sou de Tubarão. Aí o senhor vai operar com que médico? Não, eu não sei. O paciente nem sabia o médico que ia operar, porque ele é do sistema. E às vezes as pessoas ligam para mim, já ligavam antes de ser vereador. Eu estou com um parente ali no hospital e não tem leito de UTI e estão dizendo que ele vai sair para fora. Doutor, eu sou daqui, a gente entende isso aí, né? Mas o sistema não quer saber. Se ele tiver que ir para outra cidade, Joinville, porque lá tem leito de UTI, vai ir para lá. Então, assim, toda essa dificuldade, toda essa burocracia acaba atrapalhando. Mas eu falo assim, a questão da Constituição, né? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Por que a gente não tem uma Constituição mais simples, mas mais verdadeira? Porque o Estado não está dando conta. A gente vê que não dá conta. Se desse conta, não tinha plano de saúde. Né? Seria um direito de todos, não? Então, por que eu tenho plano de saúde? Então, a gente não pode ser hipócrita, porque eu estou procurando um atendimento mais rápido, talvez com mais recursos, né? A gente sabe que é um gasto muito grande, a saúde é muito cara. E as pessoas, mas antigamente o doutor lá atendia todo mundo, atendia na casa dele, ia lá. Antigamente não tinha ressonância, antigamente tinham doenças que, assim, tu está com essa doença, infelizmente não tem o que fazer. Hoje, doenças que antes não tinham cura, tem cura. Só que é uma medicina bastante cara. Então a gente precisa o quê? O que eu acho, né? A minha visão de SUS para o país. Para um país que não é rico. O nosso país, apesar, infelizmente, tem muitos recursos, mas não é rico. A gente vê distribuição de renda aí não é boa. Intensificar na medicina preventiva, que é a medicina comunitária e a medicina de família. Mas eu te pergunto, Nilton, qual a prefeitura ou qual o estado que investe na carreira do médico, o médico de família? Porque hoje o médico que está trabalhando no posto, é um médico que se formou, foi trabalhar no posto, muitos deles não têm a intenção de continuar trabalhando ali. Querem fazer uma especialidade, mudar. Mas existe um médico que é especialista em família. Por que não se investe nesse médico? Não se contrata esse médico? Por que não dá um plano de carreira para esse médico? Para ele, não, eu quero morar ali no quilômetro 60. Vou morar ali na comunidade, eu vou ser um médico da família. E daí... Mas com condições de poder continuar se especializando, poder continuar investindo. Sim, e condições de continuar crescendo. E o que acontece? Eu saí da faculdade de medicina, trabalhei um tempo como clínico, em posto de saúde também, né? Mas queria a anestesiologia, quando passei fui fazer minha especialização, mas eu tive colegas que não foram fazer e foram trabalhar em posto de saúde. Aí iam para uma cidade, recebiam 6 meses e deixavam de receber. É que não vale a pena, né? Vamos ser sérios, Tem que valer a pena. Não vale a pena hoje um médico ficar num posto de saúde, né? Não tem... Hoje o salário do médico em Tubarão que é 10 mil reais, 12 mil reais. Vai girar em torno de 8, acho que é. 8 então quer dizer, isso aí um médico ele abre uma clínica particular em qualquer canto da cidade, né? E ele ganha isso aí em dias. Não tem... E foi investido, né, cara? Se tu pensar, a faculdade de medicina já custa quase esses 8, então o cara gastou isso para se formar, para especialização, para tudo. Porque se tu botar todo o custo, faculdade de medicina, dificilmente tu vai trabalhar e cursar a faculdade, né? Ela te toma um tempo... É difícil, então tu tem todo o custo... carga horária. Então tu tem tudo, hospedagem, alimentação, é tudo além do custo da faculdade. Então vai bater quase nisso. Para ganhar o que estava... Não compensa. O médico que precisa ganhar mais, merece investir nisso, tem né? muito, a grande maioria... se não a maioria, pelo menos a metade tem financiamento estudantil, compromete renda. Então, assim, pega dinheiro emprestado para conseguir, não é... Só que eu acredito hoje que o maior problema do SUS, doutor G, o senhor está lá dentro, conhece melhor do que eu, pode me corrigir se eu estiver equivocado. Eu acho que passa pelo problema das cidades, pelo que nós estamos falando aqui no primeiro bloco inteiro sobre questão de... falta de fiscalização, corrupção, postura errada. Sim. Nós temos muita gente, mas é muita gente no Brasil que, se tiver oportunidade, desvia. E aí tem gente que fica estudando o sistema para saber como desviar. Lamentavelmente, no SUS, a gente estava falando sobre isso. São 5.500 municípios no Brasil. É complicado, gente. Tu tem muita coisa que é convênio via prefeitura. Tu depende de 5.500 prefeitos éticos, com 5.500 e poucas secretarias. É muita gente com possibilidade de fazer desvio. Infelizmente é isso. E a fiscalização é ruim, né? Vocês sabem que a minha bandeira política é um estado pequeno, né? Eu não acredito em estado assim.
E, em contrapartida, a população tem que entender Serviço. que tem que abrir mão de algumas... que a gente quer muita garantia de tudo, né? A gente quer garantia daqui, a gente quer segurança dali. Toda vez que a gente quer segurança, a gente troca isso pelo nosso rendimento, né? O que o governo vai fazer? Ele vai cobrar mais imposto para te dar essa segurança. Só que, me desculpa, eu tenho que cuidar do meu dinheiro. Quando eu entrego para outro cuidar do meu dinheiro, acontece o quê? Se tiver chance, desvio. Então, nisso que a gente tem que trabalhar. Eu não acho que assim, o povo brasileiro tem muita corrupção no Brasil. O norte-americano, seria corrupto igual. Se a gente largasse um monte de dinheiro na mão deles e diz, faz aí e organiza o negócio. Porque lá eles têm uma justiça forte e o Estado só fica com o necessário para a manutenção do Estado. Claro, lá eles têm uma dificuldade que o sistema de saúde deles lá é seguro, né? Tem um limite, tu paga lá o seguro. Existe um sistema público, mas ele te cobra depois. Digamos assim, tu fosse internar, se eu estou sem emprego. Não, tu vai fazer lá a tua cirurgia, tu não vai morrer, tua apendicite. Mas quando tu arranjar emprego, eles vão lá descontar do teu salário. Então, assim, a gente tem que optar por uma coisa ou outra. A gente nunca vai ter os dois mundos. Ou a gente vai querer segurança total, eu quero ter saúde, educação, tudo gratuitamente, mas daí eu tenho que largar a mão no governo. Aí eu preciso do quê? Que todo mundo seja ético. Aí o que faz? Tu vai citar exemplos como a Alemanha, mas daí é uma postura completamente diferente do povo, né, cara? Mas então, por isso que eu defendo que o dinheiro teria que ficar onde o cidadão ganha, né? O que a gente faz hoje? O dinheiro hoje vai para Brasília e depois ele volta para cá. Então vai de carreta e volta de carrinho de mão. Ou seja, vai muito dinheiro e quando volta vai se perdendo. Quando chegar um carrinho de mão aqui, e como que vai se manter esse tipo de coisa? Né? Bom, a gente conversou recentemente com o vereador Denis, também de primeiro mandato, e vou partir para o mesmo tema contigo, agora passando para a nossa política local aqui. Já se esperava, imagino, para vocês dois, primeiro mandato, o aprender, o entender meandros da política, que é um primeiro mandato mais tenso, Sim. especialmente no início. Mas eu acho que nunca se imaginou que seria tão tenso esse primeiro mandato de vocês, né? Não. Vocês pegaram, acho que a legislatura Eles começaram com uma tetinha, porque foi um governo que foi reeleito com 70% dos votos válidos, né? Navegando em mares tranquilos. Estava tudo tranquilo. Caio fazendo uma votação histórica, que era o vice-prefeito. Tava tudo dentro do script. E tudo se encaminhando para o Caio ser prefeito agora. Prefeito, tava tudo dentro do script. Aí aconteceu o que aconteceu. Uhum. Então, pra gente, isso é o show da vida, né? A gente disse, não, agora, tu vê, a gente ocasião, tá tudo tranquilo e de repente surge uma tempestade. Aí o que eu falo, a gente às vezes no meio da tempestade lamenta, né? Meu Deus, para essa tempestade, me ajuda, o que eu faço, para onde eu vou, o que é correto, o que não é correto, né? Espero tomar a decisão correta. Mas assim, se eu atravessar da África para o Brasil, o Atlântico, e tiver só mar calmo, será que eu virei um bom marinheiro? Às vezes uma tempestade serve para nos ensinar e colocar a gente no nosso lugar, né? E ver que a gente também tem os nossos limites, né? Então, assim... não estou dizendo que foi uma coisa boa, que eu costumo falar, né? Esse tipo de coisa atinge várias pessoas. Então, atinge CPFs, CNPJ, mas teve um CNPJ que foi mais prejudicado, que foi Tubarão, né? Nessa situação. Então, acho que nem os envolvidos, né? Nem quem está de fora queria isso para Tubarão. Queria que não tivesse acontecido. Mas aconteceu. E a gente tem que aprender com essa lição. A gente não pode continuar com os mesmos erros, né? Tem que evoluir. Então, essa é a evolução do ser humano, né? Então, a alquimia, né? A alquimia fala muito em transformar chumbo em ouro. Nunca se tratou de transformar um metal no outro. Tanto é que os alquimistas, eles eram pessoas quase que não estavam preocupados com financeiro, ganhar dinheiro. É transformar um homem, né? Pior num homem melhor. Então, é que a gente precisa evoluir isso. E essa é a evolução que a política brasileira tem que ter, né? Ela precisa amadurecer. Ela precisa sair daquela política que antigamente o prefeito ganhava um talão de cheque. Já evoluiu disso, né? Mais 3 talões e assinava lá e não tinha nenhum tipo de prestação de conta. Hoje já tem a prestação de conta, mas mesmo assim tem os dribles, né? Tem o pessoal dando olé. Então, é isso que a gente tem que evoluir como pessoa. E eu não me imagino assim, não, se tu te imaginar dentro do cenário político né? Às vezes tu vai ir para alguns locais, tu vai errar. Tu tem que te imaginar o nós, né? Então, assim, é que eu falo, eu vim para ajudar, mas eu não vou conseguir fazer sozinho.
Eu vou precisar de pessoas, vou precisar de outros políticos também que ajudem. Vou precisar me associar a pessoas boas, né? Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta, o doutor Jean. O nosso papo aqui, ele tá girando muito, o termo corrupção, ele foi citado algumas vezes, né? E você foi era líder de governo, foi um dos que mais defendeu o governo na questão da Operação Mensageiro, das CPIs, do impeachment, etc. Não é incoerente da sua parte falar de corrupção e defender algo que eu, ao menos, é uma coisa muito pessoal. Eu tenho uma convicção que ocorreu. Entende? Não sei quem foi que embolsou, mas eu tenho uma convicção, por tudo que eu li, de que de fato ocorreu pagamento de propina, direcionamento de licitação e por aí vai. Não é incoerente na sua fala falar que a corrupção tira muito do Brasil e aqui defender um governo que está sendo acusado, talvez o maior esquema de corrupção da história da nossa cidade? Então, você falou bem, eu estive como líder de governo tanto do Juarez do Caio, também do interino, do Gelson Bento, e estou agora com o Jairo, né, que é do meu partido. Agora, prefeito eleito nas eleições indiretas. O que eu vou dizer? Eu não acho incoerente pelo seguinte, uma vez eu sentei com o Juarez e com o Caio, e a gente falando de política, eu morei em Ribeirão Preto, né? Aí, a gente falando do Palocci. Palocci foi prefeito de Ribeirão Preto quando eu estava lá. E eu falei assim, o Palocci caiu num esquema do lixo, lá em Ribeirão Preto, quando ele foi preso. E eu falei assim, eu fico imaginando como é que o político mete a mão numa coisa tão suja dessa. E os dois falaram, né, argumentaram, eu disse assim, não, a política hoje é muito difícil, defendendo a moralidade. Então, assim, se houve algum desvio, aí a gente tem que tomar cuidado. E qual todo o cuidado que eu tomei quando líder de governo? É que mesmo que se eu fosse oposição deles, eu ia defender a mesma coisa. Eu disse, pessoal, tem de ser investigado, tem que ser procurado. Se houverem culpados, tem de ser punidos. Só que a gente tem que cuidar, porque a gente tem um grande poder na mão, como político e vocês como comunicadores. De jogar para a fogueira CPFs ou CNPJs que ainda não foram julgados. Então, o que eu defendia? O tempo normal do processo. E eu não fui contra a CPI, né? Mas é o papel do vereador até julgar, investigar e julgar. É o papel constitucional do vereador fazer isso. Não tem que esperar a justiça, senão não fazia sentido ter uma Câmara. Tanto Nilton, que saiu a CPI. Né? Eu não fui contra a saída. O que eu era contra, por exemplo, a cassação política. Então a gente sabe assim, tu sabe que eu não sou de partido de esquerda, qual é a minha posição, né? O que houve lá com o impeachment da Dilma. Né? O impeachment foi um impeachment político? Foi um impeachment político. Aí todo mundo defende, existe o impeachment político e existe o impeachment legal. Né? Então, assim, o que eu defendi ali é que as pessoas têm o direito de defesa. Porque, assim, por mais que a nossa justiça é assim, ninguém é culpado até trânsito em julgado. Então, esse direito de trânsito em julgado. Então, as pessoas, tanto é que o salário deles foram mantidos. Aí o pessoal falava assim, não, mas como? Vai ter que tirar. Só que, gente, eu não inventei essa lei. Tá lá, como é que eu vou mudar? Então, vamos fazer o seguinte, vamos legislar para mudar essa lei. No momento que o político está investigado, ele não pode mais receber o salário dele, né? Então, eu tenho que seguir um trâmite legal. Agora, assim, eu não posso ser justo só com quem está do meu lado e injusto com quem não está. Então, o rigor da lei tem que ser para todo mundo. Só que eu tenho que dar tempo de defesa. E no momento que eu chego lá e enterro CPFs e a pessoa é inocente, depois que o CPF foi enterrado, um prejuízo político do Juarez e do Caio. Mas esse caso é tão delicado. Eu vinha pensando nisso hoje de manhã, até nem tinha comentado com o Nilton, que eu vendo o que está acontecendo em Laguna agora, né? Sim. Que merece ser investigado e merece direito de defesa. E aí, pensando nessa coisa de Tubarão, gente, o processo já saiu do sigilo, já faz um bom tempo. E cadê a prova para a população, para a opinião pública, de que não, o Juarez recebeu tal benefício, tal dinheiro. Cabal, Sabe, tu prendeu um prefeito. Eu falei isso, Nilton, do Macho, né, o vereador de Laguna, que foi inocentado agora num dos processos da Seival. E o Macho, assim como o Juarez, foi preso durante o mandato, cara. Ele era vereador de Laguna e foi preso na Operação Seival. Mas aí a gente não pode minimizar a corrupção também, Bica. Claro que não, mas tudo bem, nós tivemos ali alguns inocentes que estiveram, agora o caso de corrupção teve. Mas eu não tô, exatamente. Mas o que eu tô só concordando com o Gê é o seguinte:
Tu teve o caso de corrupção, vamos investigar. Mas tu saiu prendendo. da Agora mesma- não provou a partir ainda. do momento que tu a partir do momento que tu entra na vida pública, que tu és político, tu vai ter o ônus e o bônus. A mesma coisa que eu acho. O Juarez, ele inaugurou a ponte Paulinho Maia. Foi feita com o dinheiro dele? Não. Não, foi feito com o nosso dinheiro. Uhum. Mas ele teve os louros por fazer a ponte. Entende? Então quer dizer, o Juarez... ser um bom gestor, ele por uma série de coisas, ele, né? Quer dizer, ele tem o ônus e o bônus. Ele pode ser, até ele ser preso, ele era considerado um ótimo prefeito, todo mundo endeusava o Juarez por conta disso. Agora, veio um caso de corrupção. Ok. Ele vai ser demonizado também. Não. Então, assim, como eu disse... esse Mas prejuízo tu ele é consegue inevitável. afirmar, mas tu consegue afirmar que o caso de corrupção é dele? Não consigo. Eu tenho então, mas aconteceu no governo dele. Certo. Entende? Aconteceu no governo dele. O meu questionamento do Dr. Jean é o seguinte: a gente não pode julgar. A Câmara tem que julgar, é o papel dela. Não. Eu não É o falei papel isso. dela. Eu não falei que isso. Eu falo que a gente não pode condenar. A gente pode investigar, tanto que a SCI saiu. Mas E eu vou te não dizer, tem nada, vereador. então, Foi até vergonhoso. Netinho. O relatório foi a mesma coisa que o relatório do próprio. mas aí tu tens Ministério que lembrar Público. ali, ó, se tu for ver, se fosse uma SCI política, tem gente da oposição lá e tem gente da ocasião. Que tu pode dizer assim, não, os da ocasião vão tentar defender, os da oposição vão tentar derrubar. Então, assim, ó, todos os agentes que trabalharam ali na questão da limpeza do lixo público foram lá e foram perguntados e foram investigados. E assim, muitos falavam, uma investigação da investigação, mas foi cobrado isso aí, e foi feito. E a todos foi falado, alguma vez foi proposto para vocês algum esquema de facilitação na licitação, porque aqui Tubarão foi julgado diferente, né? Não foi facilitação da licitação, foi realmente a apropriação de dinheiro público. Teve também. Teve Só também que- direcionamento. Não, depois Teve tiraram. direcionamento. Não, teve no início, e depois retiraram da acusação. Então, aqui, para vocês verem, foi como é que é? Apropriação indébita de recurso público. Mudou o foco. Então, assim, foi perguntado para todos os agentes, vocês tiveram alguma vez, alguém que solicitou vocês que facilitassem alguma coisa da licitação ou que dificultassem para outra empresa? Ninguém disse que teve. Alguma vez houve alguma proposta de desvio ou da própria empresa de estou aqui trazendo dinheiro para... Não, todo mundo negou. Agora, sim, todos os papéis a gente teve desde o início, desde lá, quando você lembra que a taxa do lixo ela não estava lá, estava embutida no IPTU, a evolução. Tubarão tem uma das menores taxas da região de lixo. Então, assim, ó, o que houve nisso aí? O empresário tirou dinheiro do bolso dele e passou para os agentes públicos? É o que imagina, porque a margem de lucro dele estava gigantesca. Precisa ser... Não, mas aqui é um dos locais que é mais barato. Sim, não, mas tudo bem, mas a não taxa. entendendo, é que é mais barato que o cara não tem Entendeu? uma margem de lucro Mas grande. aquilo que a gente vinha discutindo lá dos kits lá, né? Então, assim, então será que a margem de lucro foi tão grande que ele tirou dinheiro do próprio bolso e passou? Isso que a justiça vai ter que provar. E assim, Niltinho, eu não estou falando não investigar, mas eu vou te citar um caso que, inclusive, essa pessoa tem uma vertente política diferente da minha, que é de esquerda, que foi o reitor da Federal, que foi acusado de corrupção com uma faixa bem grande lá. Hoje, um cara inocente, não aconteceu nada, só o cara está morto, se matou. Né? Então, porque, assim, mas é porque, assim, dá doutor, o direito das pessoas defenderem, né? Eu concordo com o senhor, assim, o Bica citou aqui o caso do vereador Macho, o senhor está citando o caso do Cal. Então não existe corrupção no Brasil. Não, porque o problema é que existe. quando se investiga, quando quando o Ministério Público, o GAECO, eles fazem o trabalho deles, uma parte política vai querer descredibilizar. O próprio o vice-prefeito é de conhecimento, ele tinha minutas de CPI, ele queria atrapalhar a investigação. Isso é claro, isso é documentado. Então, mas aí assim, que tá. Então, contra o Caio, tu tem algo. Mas, contra o Caio, tu tem algo físico. Cara, o que eu tô dizendo são casos que até agora não apareceram. Uma delação premiada, ela não é homologada se não tiver prova, não é só palavra por palavra.
pelo amor de Deus, aí a Mas gente então vai tirar... que dê as provas, Newton, é isso que eu tô dizendo, Mas cara. eles têm ali todas as trocas de telefonemas. Agora, é o Não, é seguinte... que parece que eu tô defendendo o jornalismo, não é isso. Não, mas eu não, quero dizer não, o seguinte, eu quero dizer que já saiu Cara, do mas- sigilo faz um tempo, o processo tá rodando. O que me preocupa é que até agora não se apresentou pra opinião pública, pra nós, assim, não, ó, contra o Caio tem essas Sim, minutas. Ok, mostra mas que o Caio tu tava queres um interferindo. vídeo do Juarez pegando uma mala de caminho do dinheiro, dinheiro, entregando? onde é que isso foi- Cara, onde é que rendeu eles isso tiraram pra da ele? cabeça deles, os investigadores. Então, quer dizer, eu acho que, assim, ó, o grande problema do Brasil, vocês citam as exceções... Mas não pra- existe Não. sequer, ao menos não foi citado, Agora- Nilton, até agora, agora- sequer um testemunho de que o Juarez recebeu. Como não? Não. Como não? O Se o dinheiro dono era da empresa entregue não vai- numa lote, O dono, o mas não mensageiro- entregava sequer entregava para Sim, o terceiro... Você sabe que o dinheiro chegava, ou ao menos a acusação, que o dinheiro chegava para o Caio. E aí ele não tem responsabilidade administrativa? Ah, responsabilidade tem? administrativa é diferente. Ô, Não ô, parece. Niltinho. Não, sim, mas acontece que parece que vocês estão querendo Niltinho. eximir todo mundo. Não, não. Cara, Não. Eu vou te tão fazer uma minimizando o maior. Os caras já devolveram 50 milhões aos cofres públicos numa. Não, num Niltinho, mas acordo é que com a não é justiça. 8 ou 80. Não, Não, é mas- minimizar ou dizer que não houve e não querer que se não. investigue. Tá, O que eu deixa estou te fazer uma preocupado é que pergunta. ainda não Tu foi. acha que se a justiça. Tu acha que se a justiça. A pergunta vai pro doutor Jean também. A justiça chegar. Dizem que eles vão julgar ainda esse ano. Se a justiça inocentar o Juarez, tá? Tu acha que a política do Juarez acabou? Mas tu acha que é a mesma? Hã? Não, Tu acha que é mesmo? Mas eu acho Tu que ele mesmo falou volta que não é mais mesmo. forte ainda. Não, peraí. O cara foi preso. Tu teve família prejudicada, Sim, uma cara, série mas de coisas. acontece que faz parte do agora, se a gente processo. entrar no chat agora, tem um monte de gente me chamando de louco e estão chamando o cara de ladrão. Mas faz parte do processo político Não, e Niltinho. jurídico Não, do Brasil, não, Bica. Não. Então, Faz aí eu parte, volto pra Bica. coisa assim, eu prefiro 10 mil vezes não condenar o culpado do que punir o inocente, cara. Não. O cara Eu não fez discordo, nada. aí Niltinho. é questão de visão. Ô, Niltinho. Agora, os caras, agora claramente, né? Claramente era um governo feito a 8 mãos. Isso eu concordo. E o vice, todo mundo sabia como era o governo aqui, era um governo a 8 mãos, e eles tinham, através dos documentos apreendidos com Caio, a possibilidade de atrapalhar a investigação e até mesmo o julgamento, com combinação de depoimentos e por aí vai. Aí nós estamos querendo tirar o crédito, né, e a técnica de todo o GAECO, de todo o Ministério Público, todo mundo que trabalha só com isso. Me desculpa, Não, mas mas eu não eu concordo. Eu Não, acho mas assim, eu acabei de citar o caso aqui do cara que eu o acho Gaeco- que tu está tirando uma conclusão precipitada, porque assim, ó, não existe queda de crédito nenhum, porque se eles forem julgados culpados, eles vão ter que pagar pela Sim, pena deles. mas é isso que eu tô falando. Eu acho Sim. que tem É que isso que eu pagar. tô falando. Eu Mas acho aí se que- forem julgados Ué. culpados. Nós não temos um presidente atual do Brasil que foi preso Sim, temos. e que pagou por algum tempo a pena dele e depois, judicialmente, disseram que estava errado. E assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acatar. Eu não elegi ele, mas ele é meu presidente. Hoje ele é meu presidente. Vai fazer o quê? Não. Ele está lá. Aí, assim, o que eu estou falando, assim, ó, a gente tem que cuidar para não voltar lá na Inquisição. Não, mas não Como é é que questão fun- de Inquisição. Como é, Agora que nós não volta, podemos, como é que era na Inquisição? não podemos minimizar. Pô. A gente Eu briga... acusava o Bica de bruxo. O Bica é bruxo. Aí eles, como é que eles testavam se o Bica é bruxo ou não? Não, vamos pegar o Bica, vamos amarrar ele todo e vamos botar no meio do lago. Se ele flutuar, ele é bruxo, vai pra fogueira. Se ele afundar, ele não é bruxo, ele é inocente, vai morrer, a família dele vai ficar com os bens, mas ele vai morrer. Então, assim, a gente tem que cuidar, e a justiça do Brasil, eu acho que ela tem todo esse cuidado, é de não julgar precipitadamente uma pessoa. Porque existe o julgamento judicial e o público. No momento que, se, por exemplo, um dia, vamos investigar lá se houve corrupção no governo do Dr. Jean. O julgamento público já aconteceu. Já. Falou em corrupção, governo de alguém, o cara Eu tem acho- alguma coisa. Eu, E- de verdade, discordo. No Aí, início, assim, ó, o Juarez o foi prejuízo- inocentado, ele volta queimado. Ele era um possível Com candidato certeza. ou a senador ou a Eu governador, acho ele que não tem mais esse ele capital. volta. Eu vou além, Não até tem se ele esse for capital culpado, político. se ele for julgado e condenado, ele volta para a política, ele ganha uma eleição ainda, seja como deputado ou seja como qualquer, ele tem potencial para isso. O presidente eu digo potencial, ganhou, né? não estou dizendo que eu vou votar. Eu estou Aham. dizendo que ele tem potencial político para isso. O que eu não concordo é minimizar o trabalho de gente que é especializada Não, nisso. mas ninguém Aí tá é o minimizando. negacionismo, aí tanto se falou em negacionismo durante a pandemia, é o negacionismo Mas da... o- Não, mas é fácil Justamente- falar quando é dos outros. Justamente. Não é o meu pai, não sou justamente eu. assim, qual era o meu discurso na Câmara de Vereadores? Eu disse assim, a gente não pode atrapalhar a investigação e também desqualificar a investigação. Jamais a Câmara de Vereadores vai conseguir fazer a investigação
dos órgãos de... No mesmo padrão. Não, jamais. A gente não tem como pegar um mandado de segurança, entrar na casa de uma pessoa, abrir o cofre dela, ver se tem dinheiro lá. A gente ia investigar o meandro político. Aqui, a parte ali... A gente foi na fazenda e pegou os gastos com lixo desde lá. Cara, o negócio é tão enroscado que... Eu e tu estamos apanhando no chat aqui. Tá todo mundo concordando comigo. Mas é como a gente apoiou na Câmara. A justiça é Só tão... que assim, se eu fosse oposição do Juarez, eu ia defender a mesma coisa. Eu ia ser contra o impeachment. Eu ia ser contra. Se fosse um outro lá que não fosse, eu ia defender. Mas é que assim, é porque eu sou uma pessoa que eu penso assim, na justiça. A justiça tem que ser feita e não... a níveis de inquisição. Assim, não, no momento que eu falar, não, Niltinho tem uma coisa errada lá. Pronto, bota o Niltinho na fogueira. A gente sabia que esse assunto ia explodir. Aí eu vou ter que acreditar numa justiça em que 8 juízes se declararam impedidos, por terem algum tipo de relação. Mas aí tem que... Aí assim, aí como que... Aí o cidadão vai toda a vida ter que pagar essa conta. Toda a vida, porque vai ter porque vai ter um grupo. Mas é óbvio que eu vou minimizar. Ela me dá razão pra isso. Não, mas se os outros tinham relação com ela o Juarez, Juarez, tu citou aqui o Lula. Tem o Moisés no caso dos respiradores, em que todos os desembargadores falaram, não, ele não tem culpa criminal, mas tem administrativa. E ele continuou por causa do governador. Aqui parece que a Operação Mensageiro foi tudo uma farsa, que não houve corrupção, e fica tudo por isso mesmo. Aí nós a Operação Mensageiro, ela não acabou, né? Não, o Nichia tá distorcendo. Ela não acabou. Ninguém falou que não houve corrupção, ninguém falou que foi uma farsa. Não, pois mas acontece que faz parte do processo. Uma diferença muito longa, Niltinho. Tá, mas você faz parte do processo. É que pra ti é 8 ou 80. Ou eu concordo contigo, ou eu tô dizendo que foi tudo uma farsa. Não, eu acho que as autoridades fizeram certo em deixar preso por esse tempo, porque eles tinham, sim, um alto grau de conhecimento e influência para atrapalhar as investigações. E também, né? Eu acho isso. É uma opinião minha. Eu acho que eles tinham sim, tanto é que documentos sigilosos, que só o GAECO tinha acesso, o Caio tinha informação. Claro. Entende? Então quer dizer assim, tu acha que isso não... se eles ficassem soltos, tu acha que eles não iriam atrapalhar as investigações? É óbvio que iriam. E eu não vou minimizar isso. Me desculpe, é meu pensamento. Respeito vocês, mas não vou pensar. Bom, a gente não tem tempo para muita coisa, são 8h46. Ô, Jean, acabou que esse assunto tomou conta, e é normal, isso ainda está muito machucado. Isso aí, toda vez que a gente mexe, uma ferida de tubarão que sangra, né? E não cicatrizou e vai demorar muito para cicatrizar. Só que assim, a operação não acabou. Ela ainda está sob investigação e vai ter um julgamento. Agora, assim como eu acato que o presidente do Brasil... que saiu de uma prisão o Luiz Inácio Lula da Silva, e eu vou acatar a decisão da justiça. Condenado, eles têm que pagar a pena. Se forem inocentados, foi a justiça que inocentou. Eu, vereador Gerson maior que a justiça, não sou. Deixa eu fazer uma pergunta de um ouvinte, tá? Não é minha. Aliás, de mais de um ouvinte. Vamos ficar aqui até o meio-dia, não tem mas problema. Se o senhor puder responder rapidinho. Tem gente que fala, não me identifica, mas pergunta se ele detectou... A gente demora, seja rápido. Também detectou uma síndrome psíquica no Legislativo, a síndrome do vereador que sonha em ser prefeito. O senhor tem essa... se eu tenho essa vontade? Tenho. Eu coloquei meu nome à disposição para a executiva, só que as coisas não acontecem quando a gente quer. É quando as coisas têm que acontecer. E no mesmo intuito, é de ajudar. Não é de me ajudar, porque assim, eu não preciso me ajudar, eu tenho a minha profissão, né? Então eu falo, não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Existe político de carreira, e existe algumas pessoas que estão envolvidas na política que são técnicos. Eu sou um técnico que estou envolvido na política e vou ir até onde eu possa ajudar. No momento que eu vejo que eu não vou conseguir mais ajudar, tranquilo, me retiro. Mas coloquei meu nome à disposição e também, se o partido achar, não, o nome é outra pessoa, ou se o partido não participar, não sei, né? Espero que participe da executiva. O nome e volto a vereador. O nome continua. Segue candidato a vereador. Sim, continua. O pessoal fala assim, mas tu gostou mesmo? Se eu não gostasse, não ia falar isso aqui, não é? Não, mas é importante se posicionar, né, cara? E eu acho que tem gente que às vezes tem muito meio dedos, não sei, Não, o cara quer continuar sendo vereador e está à disposição. Já vamos marcar outros bate-papos, outras conversas aí. Eu acho que é bom, incendiou aqui. Depois tu dá uma olhada na live lá, eu e tu estamos apanhando aqui, normal, aqui no grupo. O Niltinho convocou os amigos dele, não brincadeira. Até o André da Rosa, que é lá de Laguna, tá me criticando aqui. Sempre existe um lado mais fácil do debate, isso aí é natural. E assim, aí tu vê o caráter de uma pessoa se ela define suas convicções. Como é que eu defendi uma coisa lá na Câmara e vou defender outra coisa aqui para aparecer para o público? Eu sou uma pessoa que sou pela justiça.
pelo que é reto, que é retilíneo, justo para todo mundo. Tanto é que eu acato. Hoje o presidente do Brasil volta a falar, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente. Pode um monte de gente dizer, teve fraude, não, teve não sei o quê. Sem o teu voto. Sem meu voto. Não teve meu voto, com certeza não teve meu voto. Assim como defendi o Bolsonaro, teve o meu voto, só que eu não defendi ele no negacionismo que houve na saúde. Eu falei, nisso aquele está errado. Eu fui para a rádio defender, dizer que aquele negócio de cloroquina não funcionava, e agora vou tomar mais pau, porque tem gente que até hoje acredita que funciona, sendo que a saúde diz que não funciona. E culpa desse legado anterior, hoje está voltando poliomielite, porque tem mãe que não quer vacinar filho, está voltando sarampo, nesse negacionismo de vacina. Então, essa coisa que vacina tem selênio, tem metal pesado, vem coisa até de Marte. A gente tem que... Não é porque eu defendo um lado político que eu tenho que aceitar 100%. Tudo. Não, mas essa questão da vacinação também é questionável, né? O nosso povo nunca foi... colocar isso na conta do Bolsonaro é terceirizar a responsabilidade. Na Guerra das Vacinas no Rio de Janeiro. Qual foi? Guerra das Vacinas no passado. Todas as campanhas de vacinação. Que foi política também. Todas as campanhas de vacinação, nós nunca atingimos os Niltinho, desculpa a gente atrasar, mas olha só, vou falar uma coisa. O Bolsonaro, ele era só falar, olha, eu não vou me vacinar, mas a vacina está aqui. Ele fez isso. Foi um dos presidentes que mais distribuiu vacina no momento mais precisava. Mais rápido, no momento que mais precisava. Mas ele não utilizou isso a favor dele. Ele, no fim, tropeçou e utilizou isso contra ele. Mas eu digo, nós temos que... Ele foi um cara que fez. Mas o que eu quero dizer para o senhor... E não coletou. Eu cito o número aqui, eu levantei os números desde 2000. Em nenhuma das campanhas multivacinação do Brasil foi atingida a meta na primeira, na segunda e nem na terceira data estipulada pelo Ministério da Saúde. Infelizmente é um problema nosso de não querer numa pandemia, de vacinar. Né? Não, mas assim, a poliomielite estava erradicada, sarampo estava erradicado, voltou, tem coisa errada aí. Mas eu não sei se pode colocar na conta do Bolsonaro. Não, eu estou dizendo... Não é. É um negacionismo mundial. Eu preciso fechar, porque nós ainda temos que rodar o Prats. É um negacionismo mundial, não foi do Brasil. Jean, seja bem-vindo, cara. Obrigado. A gente tem que marcar contigo a entrevista às 7h20. E aí vai ficar mais tempo. Se você deixar, eu tomo conta aqui. Maravilha. Um intervalo rapidinho que ainda tem Luiz Carlos Prats no programa de hoje. Segura aí.